que vem na sua mente quando você ouve a palavra cigano? Nosso primeiro grande desafio com os ciganos, irmãos, vai ser vencer o preconceito. Sábado retrasado, eu estava com um cigano. E ele me abraçou na tenda cigana lá do acampamento de Rio Bonito. E ele me abraçou. E ele agradeceu. Porque ele disse assim: pastor, por muitos e muitos anos, o nosso povo vive à margem. O nosso povo não é lembrado em nada ou muito pouco. E aí, por que nós nos tornamos alguém mais isolado? Porque assim como as pessoas têm preconceitos conosco, nós passamos a ter preconceito com os outros. E aí eu louvo a Deus. Ele ainda falou assim, que estas barreiras estão sendo... Oh, aleluia! Esse ano mandamos mais uma família lá no Espírito Santo, agora. Estamos com mais duas sonhando em enviá-los. Mas, irmãos, se a gente pensar, ainda que a gente tenha 10 famílias trabalhando com ciganos, o que serão 10 famílias trabalhando com ciganos, quando nós temos 1.200.000 ciganos? 11 mil comunidades ribeirinhas só na Amazônia, sem nenhuma presença evangélica. Não é presença batista. Se fala no Nordeste em mais de 5 mil povoados catalogados, comunidades sertanejas, surdos. Melry Rose está aqui, vai poder nos abençoar. Mais de 2,5 milhões de surdos com surdez total, mais de 10 milhões de pessoas com alguma necessidade auditiva, e os surdos cegos, que esses a gente não consegue ainda nem mapear. E os imigrantes. Irmãos, entre os povos menos alcançados do planeta está o Afeganistão. Depois você pode pesquisar esses dados. O Afeganistão é um dos povos menos alcançados. Estão entre aquela lista do mundo. Aqui eu estou falando dos brasileiros. Agora olha o que Deus nos deu. Deus está trazendo lá para a Vila Minha Pátria o quê? Consegue entender o que Deus está fazendo? Aí, nós estamos lá com os Calungas, irmãos. Irmãos, você não pode deixar de assistir o documentário dos Calungas. Nós estamos falando, irmãos, do povo quilombola, povo amado, da nossa raiz. Quantos quilombolas nós temos aqui no Nordeste? Agora, quantos nós estamos alcançando? Aí eu pergunto a você, o Brasil está alcançado, irmãos? Consegue entender? E aí o oitavo nós nomeamos, irmãos. O oitavo pela AMTB, que é conceito, a associação das agências missionárias que atuam no Brasil, seriam os mais ricos e os mais pobres. Ronaldo Lidório, missiólogos brasileiros tratam muito isso. Mas nós, como batistas brasileiros, entendemos que para nós o oitavo, irmã Kézia, são as crianças em vulnerabilidade. Porque o volume que nós temos, só no Marajó, em torno de 200.000 entre crianças e adolescentes. Só no Marajó. Irmãos, o que Paulo quer ensinar conosco nesse texto? Quais são as lições? Então eu queria nessa noite com você tirarmos 3 aplicações desse texto muito importantes para a nossa vida. Sabe qual a primeira delas? Está no versículo 13. Quando no verso 13 o texto diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Vamos repetir juntos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo começa mostrando
que mesmo diante dessas notícias que eu acabei de dar, mesmo diante dos desafios, mesmo quando a gente olha os romeiros do Brasil, agora na Lapa, em torno de 750 mil pessoas, acabou de passar aqui na Lapa, ó, a Romaria do Divino Pai Eterno, lá em Trindade, fui lá trabalhar com a carreta, as carretas missionárias estão voltando para as romarias, para cuidar dos romeiros, levar o evangelho onde normalmente, às vezes, nós não estamos chegando mais. Irmãos, só em Trindade, 6 milhões de pessoas em 10 dias. Lá na Lapa, 750 mil pessoas em uma semana. Ou seja, quando a gente olha tudo isso, os desafios que nós temos, o versículo de número 13 começa nos dando uma grandiosa esperança. Existe uma esperança para todos. E que esperança é essa? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, por maior que seja o número de não alcançados, existe uma esperança, e a esperança é o Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para isso, irmãos. Invocar depende de crer, crer depende de ouvir, ouvir depende de alguém anunciar, irmãos. Irmãos, a grande questão não é quem Deus vai salvar. A grande questão é quantos ainda nem sequer ouviram falar. Oswald Smith, todo missionário da minha geração leu Oswald Smith pelo menos umas 5 vezes, O Clamor do Mundo. Quem já leu esse livro aqui? Olha, gente, esse é daqueles que vale a pena comprar para ler. Tá aí, continua em livretinho assim, ó. O Oswald Smith diz uma coisa que mexe muito no meu coração. Como pode alguém ouvir o evangelho 2 vezes, se há pessoas que nunca ouviram nenhuma? É disso que o texto está falando. Existe uma esperança, e essa esperança é Jesus. E a grande questão não é quem Deus vai salvar, a grande questão é quem nunca ouviu claramente. E aí, irmãos, uma coisa muito séria, nós estamos falando de um país que a gente abre a boca e diz assim, olha, nós somos 26% da população, somos um país de evangélicos, queremos aí definir tudo, definir caminho na política, definir caminho na sociedade, só tem uma coisa, com uma vida que não de fato representa esses 26%, irmãos, isso é uma vergonha, a gente falar que é 26% e o Brasil continuar desse jeito. Que evangelho é esse? Aí eu pego o norte do Brasil, o estado com o maior percentual de evangélicos no Brasil é o Amazonas. Em consequência, ele é o segundo maior em feminicídio. Aonde está esse evangelho, irmãos? Aonde está? É isso que nós precisamos parar e entender, que existe uma esperança, mas a esperança, ela não vai estar num homem, ela não vai estar numa pessoa, a esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos em ano de eleição, irmãos, e vai aparecer muita promessa, do lado A, do lado B, e aqui, irmãos, como batistas brasileiros, você tem uma coisa que é o seu livre pensar. Nós aprendemos isso desde criança. Você vai orar, você vai buscar ao Senhor, você vai ler, você vai entender em quem o Senhor vai te conduzir para fazer o seu voto e exercer a sua cidadania. E Ele vai te orientar. Agora tem uma coisa, o problema do Brasil, irmãos, não é político. O problema do Brasil não é econômico apenas, não é financeiro apenas. O maior problema dessa nação se chama pecado, irmãos. Eu não canso de dizer isso. E às vezes nós estamos achando que um homem, seja A, seja B, ele vai mudar uma cidade, ele vai mudar um estado, ele vai mudar uma nação. Irmãos, só pode mudar o Brasil o evangelho da graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Os homens que mais nos roubam é os homens que têm mais instrução, os homens que mais nos caluniam e acaba com a gente nessa nação é quem de fato tem toda a instrução e faz isso. Aí eu preciso lhe dizer uma coisa, só tem uma coisa, irmãos, que faz o homem que roubava não roubar mais. É o quê?
Evangelho da graça de Deus. Só tem uma coisa que faz aquele que era corrupto não ser mais. Zaqueu. O que foi que fez a vida de Zaqueu mudar? O Evangelho da graça de Deus. Irmão, tira uma coisa da tua cabeça. Não estou dizendo aqui que a gente vai exercer cidadania. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que fazer as coisas coerentes. Não é isso. Eu só estou dizendo que a nossa esperança, ela não está num homem. A nossa expectativa está naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele está vivo. E ele está aqui nesse lugar. É por isso que tem tanta gente frustrada, Maílson. Sabe por quê, Maílson? Porque espera nos homens. Espera que o homem possa fazer alguma coisa. Mas tinha um jovem, irmãos, e um dia ele estava ali perto de uma oficina mecânica. E no meio daquela oficina mecânica ele ouve um zino lá, ó. E ele começa a ouvir o zino. E o rapaz não era peça muito boa não, irmãos. E a gente acha que a gente também é, né? Porque nenhum de nós, irmão, valemos nada. Que a gente acha que o outro é pior, mas no fundo nós somos tudo igual. Mas isso mesmo, irmã. E farinha ruim ainda. Farinha ruim. E aí ainda bem que ele ouviu. Aí ele ouviu aquele hino. E aquele hino mudou a vida dele. E daquela experiência ele encontrou quem? Jesus. E a partir daquele dia, quem é ele? Um novo homem. Maílson, vem aqui, filho, por favor, corre aqui, você tem que vir aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fala assim, esse negócio é Jesus, me dá uma prova viva. Irmãos, uma das coisas mais, pode subir aqui, filho. Uma das coisas mais lindas do Evangelho é que nós temos provas vivas por onde nós passarmos, do poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, esse menino aqui é querido demais, nós. Mas eu sou já missionário dos batistas brasileiros. Talvez você aqui da Bahia até conheça a história do Maílson, mas muita gente no Brasil não conhece a história do Maílson. E talvez você não conheça a história do Maílson. Mas em 3 minutos, Maílson, vamos te ver, cara. Quem era o Maílson antes daquele dia do rádio? Tá ligado? Usa esse aqui, pronto. Bom, eu me criei desde os 9 anos de idade no tráfico de droga em Salvador. Liderei 18 bairros de Salvador, era gerente. Também participei de 5 quadrilhas assalto a banco, carro forte, toda a Bahia. Em 2014, eu me encontrava dentro do mato, eu dormia dentro do mato, não podia dormir em casa. E fui crescendo nessa vida, né? E em 2014, eu ouvindo a pregação no rádio, o pintor de carro trabalhava pintando o carro na oficina, e eu ficava atrás da oficina balando droga, e ouvindo os louvores, as pregações, a oração. O pastor dizia, agora é o momento da oração. Eu dizia, para tudo, vamos ouvir a oração. Todo mundo parava ali de mexer na droga. E a gente ficava ouvindo o louvor, ouvindo as pregações. E depois no final o pastor dizia assim, agora é o momento da palavra de Deus. Eu, para tudo, vamos ouvir a palavra. E a gente ouvia a palavra. Quando foi um certo dia de madrugada, eu estava ali ouvindo uma pregação naquele rádio, que ele trabalhava até às 17 horas da tarde. Quando dava horário ele fechava a oficina e ia embora. Deixava o rádio ligado a noite toda e a gente ficava a noite inteira ouvindo a pregação. Ouvindo ali a pregação. Ouvindo a palavra de Deus. Deus falou comigo fortemente naquela madrugada, por volta de 2:30 para 3 horas da manhã. Eu comecei a chorar ali, ouvindo a palavra, lembrando da minha casa, da minha família. E eu não podia mais desfrutar da minha família, não via mais meus filhos. E ali eu chorei muito naquele dia. Eu disse a Deus, Senhor, se o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor pode mudar a minha vida, faça que eu saia dessa vida sem nenhum problema, que eu vou servir o Senhor pro resto da minha vida. Por algum momento, você olhou assim na sua jornada e disse assim, eu acho que para mim não tem jeito mais? Várias vezes. Algum momento você acha que a sua família... Mãe, eu sei que ela nunca perde essa expectativa. Mãe é sempre mãe, né?
Mas tem hora que a mãe assim, ela tem essa expectativa, mas até ela, de certa forma, ela fica cansada daquela batalha. Quantas vezes emocionalmente desgastada, aquela luta. Você acha que em algum momento a sua família olhou e falou assim: Senhor, a gente não sabe mais o que fazer com esse menino? Uma vez eu entrei em casa e quando eu olhei minha mãe, ela estava sentada na cadeira que ela era acostumada a ficar sempre sentada naquela cadeira. E eu entrei, quando eu olhei para ela, a lágrima estava descendo nos olhos dela. Eu entrei, saí pela porta do fundo e fui-me embora, porque eu não aguentei. E eu saí falando com Deus: Deus, um dia eu quero mudar. Eu quero mudar essa vida. Não aguento ver mais minha mãe sofrendo. E a minha mãe esperava chegar a notícia para fazer o sepultamento. Eu também achava que não tinha jeito mais para a minha vida. Eu achava que eu ia morrer naquela vida, porque eu tinha 3 preventivas batidas e eu pensava alguma situação poderia acontecer, ou eu morrer ou eu ia preso. E eu disse que eu não ia preso, mas só que Deus, Ele tinha um propósito para a minha vida. E eu não imaginava que tinha uma solução para a minha vida. E naquele dia, ouvindo aquela pregação no rádio, eu entendi que Deus era a única esperança para a minha vida. E conta para esses irmãos amados, para o pastor João, para o mundo que está lhe assistindo, qual foi a solução para a sua vida? Eu entreguei a minha vida para Jesus e tudo mudou. E quem é o Maílson hoje? Hoje eu sou missionário de todos os batistas brasileiros. Plantando igreja? Plantando a igreja batista. Aonde? Ali no bairro de Asa Branca, em Feira de Santana, para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora já inauguramos o templo novo. Estamos ali discipulando jovens, crianças, adolescentes. Estamos trabalhando com um pequeno grupo multiplicador, trabalhando com projeto com criança, reforço escolar, trabalhando com a aula de balé, futebol. E nós estamos ali trabalhando com pessoas, com o grupo de mulheres, grupo de homens. E nós estamos avançando para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Deus te abençoe. Com certeza você vai voltar aqui mais ainda para abençoar a gente. Irmãos, eu chamei o Maílson porque essa primeira parte do texto está dizendo o seguinte, irmãos. Sabe qual é? O que é? O maior problema do Brasil não é econômico, social, financeiro. Não, irmãos, o maior problema do Brasil é pecado. Mas quando o homem conhece a Jesus, por que Paulo acabou de dizer, irmãos? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, a prova viva aqui, ó. Eu e você somos a prova viva. É esse evangelho, irmãos. É essa mensagem que o Senhor está falando ao nosso coração, irmãos. E aí, como igreja de Jesus, nós temos uma esperança a anunciar. Só que a grande questão, irmãos, é que às vezes nós estamos mais voltados para quem já ouviu. Nós estamos trabalhando sempre em função de quem já ouviu. Nós estamos gastando o nosso tempo com quem já ouviu, preparando o bom e o melhor. Tem que fazer mesmo. Só que às vezes nós perdemos essa mão, nós perdemos esse equilíbrio. E aí a gente passa a gastar a nossa vida, a vida da igreja, a nossa jornada, tudo com quem já ouviu, quando na verdade ainda há muita gente que não ouviu. E muitas pessoas que ainda não conheceram a Cristo, não conheceram, porque ainda não ouviram o Evangelho da graça de Deus. Primeira lição: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a lição principal é: o maior problema do Brasil não é social. O maior problema do Brasil, irmãos, é espiritual. O que tem travado a nossa nação é ela ser uma nação que está longe de Deus. E aí, eu quero te contar a história de um povo para me terminar esse ponto. Desde criança eu ouvi muito falar sobre um povo, os Nagas, Nagaland na Índia. Nagaland na Índia, irmãos, eu diria que lá é o território
aonde você tem a maior população de batistas do mundo na mesma região. 82% da população de Nagaland, na Índia, são evangélicos cristãos. E desses 82%, 75% são batistas. E aí nós estamos falando na Índia de milhares de pessoas. E quando eu ouvi falar sobre esse povo, eu queria muito conhecer alguém de lá. E ano passado eu tive a alegria de conhecer o presidente da Convenção Batista de Nagaland. Pastor Sam Tippett, ele fala muito sobre Nagaland. Eu ouvi a primeira vez com ele com 14 anos, e ele falando do avivamento que Deus trouxe ali. E aí eu conheci esse pastor, eu estava numa reunião da Aliança Batista, falaram de Nagaland, eu fiquei caçando, achei o homem. Aí pastor Diogo, nós fomos lá, começamos a conversar com ele, e eu queria fazer as perguntas que eu estou guardando desde os 14 anos. Mas uma das perguntas que eu fiz para ele foi como aquele lugar passou a ter tantos cristãos, tantos batistas. Aí ele me disse uma coisa: quando os primeiros missionários chegaram, eles eram conhecidos como comedores de cabeças. Eles eram um povo que matava os seus inimigos e comia as cabeças. Eram canibais. Mas aí os missionários chegaram e começaram a pregar. E eles tinham diversas tradições. Eles tinham, por exemplo, muita questão, simpatias, todas estas coisas como nós conhecemos aqui no Brasil. Só que os primeiros missionários foram, e aí eles começam a pregar, a gente começa a se converter. E aí esses primeiros missionários começam a levar médicos. E os médicos começam a tratar de muitas enfermidades do povo. E aí eles começam a entender que aqueles remédios curavam, e eles não precisavam mais daqueles feitiços. E eles começam a ver a obra que Jesus estava fazendo na vida daquelas pessoas. E isso começa a crescer, e começa a gente se converter, e Deus vai usando os missionários. E aí você olha para a história desse povo, pouco mais de 60 anos depois da chegada dos primeiros missionários, nós tínhamos ali 82% da população cristã e 75% da população batista. Acabaram-se os comedores de cabeças, porque aonde o evangelho chega, a vida muda. Você quer ver o Brasil transformado, irmão? Você quer ver o Marajó transformado? Você quer ver a Lapa transformada? Você quer ver os povos minoritários transformados? E mais, perder a identidade. Transformados, estamos lá com os xerentes. Você precisa ver o vídeo dos xerentes. Você vai ver um trabalho missionário, onde a presença do missionário foi preservar a língua. Olha lá, porque aonde o evangelho chega, irmãos, a vida muda. Primeira lição: o maior problema do Brasil não é espiritual. O maior problema do Brasil não é social, é espiritual. Agora, olha aí o verso 14. Como ouvirão? Como ouvirão? Olha que interessante, Paulo não diz assim: como não ouvirão se não acontecer milagres? Paulo não diz isso. Paulo não diz assim, pastor Francisco: como não ouvirão se não for pela cultura? Como não ouvirão se não for pela política? Não, Paulo afirma: como não ouvirão se não houver a explanação da palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso, irmãos. É isso, meus irmãos. O método que Deus escolheu foi a pregação como instrumento de salvação, meus irmãos. Não basta apenas a gente admirar o evangelho, é preciso a gente anunciar, irmãos. E quando eu digo anunciar, eu estava agora em Trindade, na Romaria, e eu trabalhei na Romaria lá em 99. E posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu sou o primeiro crente da minha família. Conheci a Cristo aos 13 anos de idade. Da minha geração para trás não tem um que serviu a Deus. Eu sou a mistura de índio com português. Minha tataravó foi pega no laço.
Vocês, irmãos, conhecem essa expressão? Conhece? Amansado para casar. Foi assim. Minha bisavó foi assim. E quando eu cheguei lá, irmãos, e nós estávamos trabalhando na carreta, e eu pedi um dia para ir lá no templo. Eu fui ao santuário. Eu tenho muito respeito pela tradição católica porque eu venho de lá. A minha família é de lá. E eu respeito demais. Só que eu vi uma cena que eu me lembrei de muitas coisas da minha vida e do que eu aprendi desde criança. Quando eu cheguei, estava chegando uma tropa. Isso é uma coisa para mineiro e goiano muito comum. Tropa é um conjunto de mulas. Um mineiro e um goiano gostam muito de tropa. Sabia disso, pastor João? A tropa era ela que fazia os transportes de ouro, de muitas coisas na estrada real. E a mula, ela aguenta o tranco. Então, para um mineiro, para um goiano, tem uma mula, irmãos, um arreio bonito. Isso é para nós assim, pensa num negócio de valor, que é cultura. E nesse santuário, nessa romaria, tem um momento que tem a bênção das tropas. E aí as tropas vai subindo. E eu tive uma imagem assim, que eu estava assim, num lugar e eu vi um romeiro chegar. E aquele romeiro diante da imagem, com tanta fé, tirou o chapéu, botou no peito, fez a sua oração. E o sentimento daquele homem, ele queria ficar mais ali. Só que alguém veio atrás assim, bora, que não pode parar aqui não. Ele saiu. Aquilo ali me lembrou uma das coisas mais tristes e das cenas mais desafiadoras que eu já vivi na minha vida. Um dia, mexendo nos guardados da vovó, eu achei um documento. Esse documento era uma carta de indulgência. Ela tinha comprado em 1946 por 7 cruzeiros. E aquele documento dizia, ou diz, ao portador deste documento, e aí tinha o nome dela e do vovô, se dará o direito de entrar nas mansões celestiais. A minha avó faleceu arraigada nestas coisas. Sabe por que isso acontece? Porque falta evangelho. Sabe por que isso continua acontecendo? Que falta pregação do evangelho de verdade. Mas o dia que a irmã Abigail atravessou e foi lá em casa e nos ensinou quem era Jesus, irmãos, a nossa casa nunca mais foi a mesma. Nós não conhecíamos o Jesus que aquela mulher servia. Nós não conhecíamos a paz que aquela mulher tinha. E ela chegava dentro da nossa casa e tinha paz. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde o evangelho chega, o evangelho, a pregação é instrumento de salvação, meus irmãos. Há milhões de pessoas no Brasil que ainda não ouviram e foram confrontadas com o evangelho, e a igreja não pode se calar. É preciso, irmãos, nós fazermos de tudo. É por isso que 10, 11, 12 de outubro nós estamos imprimindo essa semana 2 milhões de ventarolas. Nos próximos dias vão para as convenções estaduais, as convenções de todas as convenções do Nordeste vão participar. Dia 12 de outubro vamos vestir a blusa amarela, vamos pegar a ventarolinha. 2 milhões de ventarolas, irmãos. E nós estamos sonhando, irmãos, olhar para frente e até 2033 pregar o evangelho para 50 milhões de brasileiros, irmãos. Isso é possível, irmãos. Só que nós precisamos não olhar, não é para quem alcançou, nós temos que olhar para quem não ouviu, quem não alcançado. Então a resposta é a pregação do evangelho. O maior problema do Brasil não é social, é espiritual, mas para isso existe uma esperança. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como porém invocarão em quem não creram? Como não crerão se não ouviram? Então qual é a resposta para crer? Pregar, anunciar o evangelho. Agora o texto tem uma coisa, e ele termina no versículo 14 dizendo o quê? Como ouvirão? Como ouvirão?
Como ouvirão? Então, irmãos, aqui é um ponto muito importante. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Aqui Paulo volta um passo, se você notar no texto bíblico. Antes da pregação, vem o envio. Antes do missionário chegar, a igreja precisou obedecer. Sabe por quê, meus irmãos? Missões nunca começou no campo. Missões sempre começou na igreja. É a igreja que faz missões. As juntas, as convenções, elas são apenas parceiras. Mas aquilo que é responsabilidade das nossas igrejas, minha e sua, ninguém vai ocupar esse lugar. Mas aí, de uma forma especial, quando a gente olha para esse texto, Deus escolheu a pregação como instrumento, mas toda a pregação, irmãos, da igreja, ela depende de um envio. Como pregarão se não forem enviados? E aqui eu não estou falando apenas do envio de longe, não. Porque Atos 1:8 fala dessa mensagem simultânea em Jerusalém, Judeia, Samaria. Isso acontece simultaneamente. Nós fomos chamados para ser bênção na nossa cidade. E na nossa cidade nós seremos testemunhas. Nós fomos chamados para ser bênção no nosso estado. Nós fomos chamados para ser bênção no Brasil. Nós fomos chamados para ser bênção nas nações. E aí agora a grande questão é: aonde nós estamos sendo bênçãos? Aonde nós estamos enviando? E aqui Paulo é claro em mostrar algo extraordinário. A missão sempre vai envolver quem envia, quem ora, quem vai. Isso para ele estava muito claro, porque em Atos capítulo 13, e aqui eu vou caminhar para o fim, a igreja de Antioquia, ela estava florescendo. Lembra que no capítulo 11, nós vamos ter ali no finalzinho do capítulo 11, quando os irmãos de Antioquia foram pela primeira vez chamados de... Aquela igreja floresceu. Veio gente de Jerusalém, Barnabé foi lá, os irmãos foram lá ver o que estava acontecendo, e aquela igreja ela floresce. Os anos passam, só que agora a gente chega em Atos capítulo 13, e a liderança da igreja estava reunida em oração, e eles tomaram uma decisão. Eu acho lindo aquela decisão, porque todas as vezes que eu leio esse texto eu lembro que em 1907, aqui na Bahia, os batistas brasileiros estavam reunidos em oração, e eles tomaram uma decisão: vamos criar essas juntas missionárias, vamos enviar o povo, vamos ajudar as igrejas a fazer o que elas precisam fazer. A igreja de Antioquia toma uma decisão. Qual é a decisão? Nós oramos, o Espírito Santo nos orientou que aqui na igreja tem irmãos que foram chamados para ir, e aqui na igreja tem irmãos que foram chamados para ficar. É interessante isso, porque se você abrir Atos capítulo 13, lá vai falar de Lúcio, lá vai falar das pessoas. Abre aí a sua Bíblia, Atos 13. Olha que interessante esse texto para a gente terminar aqui. Atos capítulo 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Cerca de um dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo lhes disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para a sua missão. O Espírito Santo aqui diz que teve 2 deles que tinham um chamado específico. Um chamado específico para trabalhar com o povo. Não era ser testemunha. Testemunha todos nós temos que ser. Aonde nós formos, nós temos que testemunhar do Evangelho. Mas tem pessoas que um dia ouviram a voz de Deus de maneira clara. Isso aconteceu na minha vida aos 16 anos de idade. Pastor Ezequias, esposo da Maria Helena, pregando numa campanha de missões nacionais, eu ouvi claramente Deus me chamando para o ministério.
Ia para fazer a faculdade de jornalismo, eu já era radialista de profissão. Larguei tudo e fui embora para o seminário, porque eu entendi que Deus tinha uma chamada missionária para a minha vida. Eu tinha sido chamado para ir. Mas na igreja a qual eu cresci, tinha tantos irmãos amados que não tiveram a mesma vocação. Mas eles tinham sido chamados para ficar. E eles começaram a orar por mim, investir na minha vida. E foram eles que me enviaram e continuam me sustentando no campo ao longo desses 25 anos. A irmã Célia, ela investiu e investe na minha vida. Ela que me desafiou a ser promotor de missões com 14 anos de idade, logo depois da minha conversão. Por isso que eu estou dizendo que o irmão está correndo risco. Agora, uma coisa muito importante: a melhor coisa do mundo é a gente estar onde Deus quer que a gente esteja. Deus chamou a Everly para ir. Vem cá, irmã Everly. Deus chamou o Anderson, a Ivonete. Vem cá, meus queridos. Eu queria chamar os missionários de missões nacionais que estão aqui agora, que viessem aqui à frente. Todos que estão aqui, que um dia ouviram o chamado. Aí eu vou mais. Missionários de missões estaduais que estão aqui, que ouviram o chamado, vem aqui à frente. Missionários de missões mundiais que ouviram o chamado e estão obedecendo ao Senhor na vocação, vem aqui, pode subir aqui. Aliás, vamos ficar aqui à frente. Pode fazer uma fila bonita aqui. Esses irmãos um dia, a Everly diz assim: você vai trabalhar com quem? Ah, começou a sonhar com o povo Quiriri. Deus colocou no coração dela, Deus colocou no coração do Anderson, da Ivonete, trabalhar com o povo. Deus colocou no coração do pastor Manuel ir lá para Lapa, trabalhar com as comunidades sertanejas. Isso é um chamado, irmãos. Isso é uma vocação. E é essa vocação, esse chamado é tão forte, que se não fosse ele, nas adversidades da missão a gente voltaria para casa no primeiro ano. Mas como a gente tem uma chamada específica, no dia da adversidade, aí a gente lembra o dia que Deus nos chamou. Só que só tem uma coisa: nós que estamos, isso mesmo, aquele que os chamou, o também os fará. É Ele, é Deus, é Ele que supre, é Ele que cuida. Só que tem uma coisa, irmãos, tem uma coisa, só tem quem vai, porque tem quem fica. Agora eu queria chamar a igreja enviadora que está aqui a ficar de pé, que é você, é você. Sabe por quê? Olha que coisa linda. Não vai existir gente enviada se não tem quem envia. Sabe por quê? A Junta de Missões Nacionais não tem poder para enviar ninguém. A Convenção Batista da Bahia não tem poder para enviar ninguém. Com todo respeito. Sabe por quê? Até os missionários, quando são enviados por uma junta missionária, eles na verdade foram já enviados pelas suas igrejas locais. A junta só segue aquilo que já aconteceu na igreja. Por que eu estou te contando isso? Porque eu queria te fazer um pedido. Tira a tristeza do seu coração e aquele sentimento que você carrega, que você não foi para o campo. Tenha a alegria de ser alguém que ficou. Tenha a alegria de ser um mobilizador. Tenha a alegria de fazer o papel que Deus te falou e mandou fazer. Sabe por quê? Porque o chamado que você tem foi para enviar. Tem gente que foi chamada para ir. Tem gente que foi chamada para ficar, orar, sustentar, segurar as cordas. Agora, sabe quando o negócio fica ruim? É quando quem foi chamado para ir quer ficar, e quando quem foi chamado para ficar quer ir, irmãos. Aí não dá certo. Sabe por quê? Porque a pior coisa do mundo é quando a gente não está fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E aí você diz: pastor, que história é essa? Como eu vou? Você vai orando, você vai ofertando, você vai enviando, você vai caminhando lado a lado com o missionário.
É por isso que amanhã de manhã eu vou lhe apresentar algo muito simples. Nesses 25 anos de obra missionária, eu aprendi uma coisa. Eu comecei a ser promotor com 14 anos. E depois, vivendo o campo, um dia, eu vivi uma experiência das muitas desses 25 anos. Eu estava em Minas Gerais reabrindo uma igreja. E eu tinha um golzinho quadrado, velhinho, mas o bicho era uma benção, moço. Pensa num carrinho bom. AP 1.8, ele era ambulância, ele era carregadeira, ele era tudo. Tudo, aonde os irmãos moravam, precisava, pastor, busca aqui, estou indo agora. Carro de missionário é assim, irmãos, missionário não tem carro. A obra é que tem carro. Mas um dia, irmãos, nós tínhamos uma capela daquela de madeira antiga. E nós estávamos construindo um templo ao redor. E nós baixamos a capela e ficamos fazendo culto ali, num templo mais ou menos desse tamanho aqui, sem teto. E aí quando terminou o culto, tinha um irmão da igreja, irmão Lalim, está até na glória. Ele virou para mim e falou assim: olha pastor, o senhor não veio de carro hoje não? Eu disse: eu vim, está lá fora. Está não. Falei: moço, não brinca não. Que história é essa? Fala assim não. Quando eu chego lá fora, irmãos, zero. Tinham roubado meu carro. Irmãos, levaram o nosso carro. Ana era pequenininha, fomos marchando para casa. E naquela noite eu mandei um e-mail. A comunicação mais rápida que existia naquela época era o e-mail. E tinha aquele negócio chamado Orkut também, MSN, né? Aí eu mandei o e-mail e um amigo meu, eu pedi oração, ele, um pastor amigo meu, ele disse assim: eu vou orar por você agora, mas eu queria que aonde você estiver agora, você fala com Deus, Deus vai te dar um carro. E eu orei, e eu pedi um carro para Deus. Passou 5 dias, nada de achar o nosso carro. Eu na minha expectativa que a gente ia achar o carro. Cidade pequena. Irmãos, 31 dias depois eu achei o carro, todo queimado. Acabou. Só deu para cortar o chassi para dar baixo, mas nada. Irmãos, com 33, uma promotora de missões de uma igreja ligou na nossa casa e disse assim: pastor, o senhor ganhou um carro. Ganhou um carro. Eu estava mais ou menos igual aquela menina lá, quando Pedro chega e ela está orando para Pedro ser livre, né? E o povo, mas o que Pedro está fazendo aqui? Mas nós não estamos orando. Eu estava orando por um carro, fiquei igual ela, né? Meu sogro não era crente. Aí quando eu contei para ele, eu falei: mas que história é essa? Ninguém dá carro para ninguém. Se converteu na noite que morreu meu sogro. Vem aqui que o senhor vai buscar o carro. Nós estávamos em Minas Gerais. Ana Cláudia, o nome dessa irmã. Eu conto essa história no livro. Quando eu chego lá, fui para o cartório. Um rapaz de 23 anos estava no culto, que ela pediu oração no domingo seguinte que tinha sido roubado. No dia que ela pediu oração, aquele jovem dava para fazer um concurso para trabalhar na diplomacia brasileira para o Instituto Rio Branco. Pense num concurso difícil. Ele disse assim: Deus, o Senhor me der um presente de eu passar nesse concurso, eu vou dar o meu carro para esse missionário. Passou, irmãos, e mandou eu buscar o carro. Foi uma benção. Aí veio o rapaz com o documento do carro, não tinha visto o carro ainda. Pegou o DUT, assinou na minha frente e diz assim: pastor, que esse carro seja uma benção na sua vida. Vamos lá conhecer o carro. Quando eu chego, irmãos, eu tinha um sonho grande de ter um Fiat Uno, irmãos. Irmãos, não existe carro igual Fiat Uno. Se tiver uma escada no teto, então aí que acabou-se. Porque a gente que lida com roça, com tudo quanto é canto, irmãos, aquilo ali não existe igual não. Quando eu chego, irmãos, o meu golzinho era 92. Ele me entregou um Uno branquinho, EX 98, irmãos. Isso era 2005. Eu olhei, o carro tinha 50 mil quilômetros rodados. Era da casa dele para a faculdade, da faculdade para casa. Os pneus eram os originais.
Eu estou te contando essa história só para te dizer uma coisa. Sabe por que todo esse milagre aconteceu? Primeiro pela bondade de Deus, mas tinha uma mobilizadora, uma promotora, que ela se colocou como elo. Qual elo? Entre a dor do campo missionário e o coração generoso da igreja. Sabe a sua igreja que ficou lá onde você estava? Veio. Se você olhar agora, para que região mais ou menos você acha que está a sua igreja? Para cá, para lá. Então imagina que de um lado vai estar esse time de missionários aqui, e do outro vai estar a sua igreja. Quem é que vai estar no meio? Quem é que vai estar no meio? Quem é que vai estar no meio? O mobilizador, o promotor de missões é o elo que liga o campo missionário ao coração generoso da igreja. Aí eu preciso nessa noite terminar fazendo um apelo. E esse apelo tem duas chamadas. Eu não queria ser pastor e não queria ser missionário, como a maioria, todos esses que estão aqui. Esses irmãos não estão aqui, irmãos, porque eles não sabiam o que fazer. Eu entrei no rádio muito cedo, eu entrei com 14 anos. Deus tinha me dado a oportunidade de primeiro ir para a técnica, depois a voz firmou, então eu pude ir para a voz. Deus tinha me dado, eu tenho, tempo que rádio ainda precisava de voz, que hoje não precisa mais. Mas Deus, eu sou da era lá do Arnaldo, assim, esse povo da antiga. Aí a gente aprendeu a impostar a voz, né? Aquela coisa bonita, assim. É de quem essa voz? É do Arnaldo Silva, não é assim? Lá da 316, você já baixou o aplicativo da 316? Aqui é o Arnaldo Silva, Conexão Bahia. Você já ouviu na terça-feira? Pense num programa abençoado, gente. E eu estava lá quietinho. Eu tinha feito o meu curso de menor aprendiz naquele sistema que a gente não gosta de falar o nome, que para um profissional é uma coisa muito boa. E eu tinha aprendido, estava naquela etapa assim, agora vou para a universidade. Só que o missionário foi pregar lá na igreja, irmão. Todas as vezes que você está numa pregação missionária, você está correndo risco. Aí todos os meus planos naquela manhã, quando Ezequias fez o chamado à vocação, aquele dia parecia que naquele templo só tinha duas pessoas, eu e ele. E claro, Deus estava ali, mas sabe quando aquela multidão ao redor, eu estava lá mais ou menos assim onde está o Arnaldo, sentado lá quietinho, porque eu já disse, vou ficar por aqui, que aqui é mais fácil de ir embora, que eu já sabia o que ia vir. Mas quando ele fez o apelo, eu saí lá do último banco e eu vim à frente, que eu entendi que eu tinha uma chamada específica para a obra missionária. Eu relutei com isso dos 13 aos 16 anos. Tem gente aqui que está relutando com isso há muito tempo. É desse jeito. Tem gente aqui que já brigou. Tem gente aqui que está achando que vai conseguir dar meia volta em Deus. Vai não. Ele já te pegou na curva, como diz o carioca. Então você que está enrolando a Deus há muito tempo, sai do seu lugar e em nome de Jesus e vem aqui na frente. Você que tem uma vocação e sabe que Deus te chamou e você ainda tem estado distante daquilo que Deus quer. Deus me chamou para uma obra específica. Vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Saia de onde você está. Corajosamente, saia de onde você está. Esses obreiros vão lhe responder. Aqui nós não estamos falando para um projeto de 20 dias. Aqui nós não estamos falando para um projeto de 10 dias. Aqui nós estamos falando para entregar a vida. Só tem passagem de ida, irmão. Pastor, e a minha idade? Não, aí é você e Jesus que vai resolver. Resolve com ele, se ele está falando com você. Eu entendi, você que está na galeria, pode descer. Obedeça o chamado que Deus tem para você. Essa é a primeira convocação hoje. A primeira convocação é: Deus, o Senhor me chamou. Deus, o Senhor chamou a minha vida. Eu quero obedecer. Aonde você está?
Nós não vamos insistir porque isso é coisa séria, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso é uma entrega de vida. Aqui não é ir para uma operação missionária de 3 meses. Aqui não é para passar um ano só, não. Aqui é dizer assim: Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu estou queimando o barco hoje. Eu estou cortando a rede. Faz o que o Senhor quiser. A minha agenda está nas tuas mãos. Esse acampamento começa com resposta do povo batista ao longo de todos esses anos, orando ao Senhor da Seara para que levante mais trabalhadores para a sua seara. Gente que entendeu a vocação, gente que está vindo aqui não para um chamado qualquer, gente que está vindo aqui porque entendeu que Deus o chamou. Deus me chamou, por isso eu estou aqui. Agora nós já entendemos. Só tem um ponto, irmãos. Para que pessoas possam ir, alguém tem que ficar, sustentar, enviar, orar e cuidar. E aí, a gente diz assim: missões se faz com os joelhos que se dobram, com as mãos que dou, com os pés que vão. E eu gosto de dizer, com o coração que cuida dos missionários. Porque não adianta a gente enviar e não cuidar deles. Aí você diz assim: pastor, eu entendi que o meu chamado então é ficar para cuidar e para enviar. Então agora eu queria fazer, você que entendeu que tem uma vocação específica, viesse aqui para o meu lado esquerdo. Todos que entenderam o chamado, vem aqui para o lado do Damião. Levante a mão, Damião. Damião não. Alex, perdão, o Alex. Levante a mão, Alex, por bondade. Queria que você que entendeu, Deus me chamou, vem aqui pertinho do Alex. O Alex um dia entendeu esse chamado. Não foi, Alex? Relutou bastante, não relutou? Não queria ser missionário, não. Até que entendeu a vocação. Então, eu queria pedir a esse grupo de missionários daqui para cá que ficasse aqui com os obreiros. Olha só, irmãos. Gente que precisa ir para o campo. Gente que vai ser preparada. Só que agora eu queria pedir para o outro grupo de missionários ficar aqui do lado aqui do pastor Francisco. Pode vir aqui, irmã Everly. Deixa esse grupo aqui por enquanto. Agora eu entendi que Deus me chamou para orar, sustentar e enviar. E eu vou fazer isso aonde eu estiver, com a maior força que eu puder fazer. Eu vou buscar envolver o maior número de pessoas, porque o meu chamado é ser um mobilizador. O meu chamado é ser um promotor. Você entendeu isso? Eu queria que você ficasse aqui junto com esse time aqui, ó. Aqui à minha direita, junto com os obreiros que estão aqui. Pastor, eu entendi que Deus me chamou para ser um mobilizador voluntário. Deus me chamou para ser um mobilizador. Deus me chamou para ser um promotor de missões na minha igreja. Então vem para cá, minha irmã. Se a senhora vem para cá. Então se a senhora vem para cá. Deus me chamou. Pastor, eu estou vindo aqui a primeira vez, eu quero entender o que é isso. Ok, não tem problema. Você vai entender e vai tomar essa decisão no tempo certo. Mas nessa primeira noite, já tem gente madura aqui que já entendeu isso. E aí eu queria que você ficasse aqui à minha direita. Ó, à minha direita. Sabe por quê? A obra missionária, ela é feita com quem vai, mas ela é feita com quem envia. Esquece a questão de ficar. Você não foi chamado para ficar, você foi chamado para enviar. Guarda isso. Você não foi chamado. João, João, você tem que estar aqui conosco, rapaz. Vem para cá. O que você está fazendo aí? A família toda, vem todo mundo. Homem guerreiro desse, envolvido com missões até a alma, tem que estar aqui junto com os mobilizadores. Irmãos, esse grupo aqui foi chamado para ir. Esse grupo aqui foi chamado para... agora nós estamos acertando nossa linha. Porque a igreja que permanece, ela foi chamada para enviar, para cuidar, para sustentar, para ser instrumento de bênção na vida dos obreiros. E aí,
Você não tem que ter aquele sentimento assim, eu fiquei. Não, eu estou enviando. Eu estou sendo instrumento para enviar pessoas às nações. Irmãos, o meu primeiro PAN foi do pastor Vladimir e da Márcia, missionário de missões mundiais na Tailândia. Eu nunca vou me esquecer. Orando pelo Vladimir todos os dias. Nós orávamos pelo Vladimir todos os dias, porque ele estava evangelizando através do esporte. Ele abriu um time. Irmãos, eu sabia tudo sobre o Vladimir. E aí quando eu me tornei mobilizador de missões na igreja, promotor de missões, é aí que eu sabia mais. E eu ia atrás de informações. Aí chegava aquelas fitas cassete, eu era o primeiro a assistir. Pense, aqueles pôster assim. Moça, eu chorava. Como continuo chorando. Sabe por quê? Porque eu tinha entendido. Naquele momento, meu papel era enviar. Depois eu entendi que eu já deveria ir. Se em algum momento você que entendeu que o seu papel é enviar, Deus te chamar para ir, vá. Porque o melhor lugar é onde Deus nos quer. Agora nós vamos fazer, irmãos, uma das coisas mais preciosas na vida da igreja. Sabe qual é? É quando a igreja que ama, que cuida, que ora e que envia, está perto dos seus missionários. Agora eu quero chamar você para sair daí e visitar o campo missionário. Abraçar, cuidar. Ó, vai lá, dá um abraço, pergunta o nome, que hoje você vai olhar por essa pessoa. Hoje você vai sair daqui com vocacionado em oração. E aí, você pode também pegar os missionários que estão aqui à frente, ó, pergunte o nome deles. Eles precisam de intercessores, de gente amada. Nós vamos terminar esse momento orando, Neto. Mas eu acho que você já deve cantar alguma música aí. Qual que você está pensando? Eu não vou parar. É de Deus. Ó, a estrada é muito longa. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Depois nós vamos orar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, dizendo aqui. A vida é mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, dizendo aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro que eu sou quem enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, que eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, dizendo aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou que enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, que eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de
Nós vamos orar agora. Eu tenho um chamado. Tem gente que tem chamado para ir, e tem gente que tem chamado para enviar. Viu aí, pastor Paulo?